Eu trabalhei em um projeto que conseguiu assinar com uma publisher, mas tudo virou um inferno e eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Unity. E eu sou o Gamarra. E bom, um dos problemas que a gente já comentou aqui algumas vezes, Unity, é a dificuldade de dar uma estimativa correta de tempo que vai levar para alguma coisa ser feita. Seja um projeto inteiro, um jogo, seja uma task específica, um conjunto de tasks que você vai fazer. É muito difícil a gente dar uma estimativa exatamente correta. Mesmo com experiência, imagina quando a gente ainda não tem experiência. Exato. Então, isso é algo que pode ferrar muito uma empresa, muito um estúdio. Sim, para os indies isso acontece pra caramba, não tem como mentir, muito mais ainda, mas até em estúdios grandes isso acontece, né? Então a gente vê muito jogo AAA aí que sai e não tá, claramente não tá terminado, mas tinha que entregar e sai do jeito que foi. Ou às vezes vai ser adiado por mais 6 meses, 1 ano, assim. O jogo fica sendo adiado eternamente, né? Mas, qual que é a questão? O que aconteceu? Aproveitar aqui uma boa dica para vocês que estão assistindo, para você tentar dar uma estimativa um pouco mais correta, que a gente pegou até com um produtor, que a gente fez uma entrevista aqui já, o Agis, trabalhou com a gente já. Veja o vídeo aqui. A dica é, se você pensa que uma coisa vai levar X tempo, calcule 2X. Então sempre dobre a sua estimativa, que acaba que dá mais certo. Então se você acha que o seu jogo vai levar 1 ano para ser feito, tem mais chance que ele leve 2 anos para ser feito. Então, no final das contas, com tudo que vai acontecendo no meio do caminho, pode ser que algumas coisas vão ali no tempo certo, mas quando der alguma coisa errada vai levar muito mais tempo. Então, para jogos longos principalmente, dá uma dobrada na sua estimativa. E esse é o problema de quando eu comecei o vídeo, de projeto que assinou com a publisher e tudo virou um pesadelo. Por que aconteceu isso? A gente tinha um cronograma, era uma equipe acho que razoávelzinha até, devia ter umas 7, 8 pessoas trabalhando no projeto. Então não era assim pouquíssima gente, era até que tava ok, para um protótipo ainda, né, basicamente. E qual que era a questão? A publisher, no acordo lá no contrato que assinou, tinha uma cláusula que era específica de atrasos, que dependendo de se atrasasse não sei quantas vezes, não sei exatamente, a publisher executou uma ação que ela basicamente falou assim: tudo que foi feito agora é meu, você não tem mais direito nenhum sobre isso, seu direito autoral, tudo acabou, e a gente pode ou encerrar tudo isso, ou a gente pode entregar isso aqui para uma outra equipe fazer, ou a alternativa para que isso não acontecesse era que o cara que conseguiu o contrato oficial, que ele pagasse todo o dinheiro que a publisher tinha dado até agora, que assim, para ele falou na época que era totalmente impossível, assim, uma quantia que ele não conseguiria nunca. Então é complicado porque às vezes num erro de orçamento basicamente perdeu todo o jogo, perdeu meses de trabalho assim, de um mês pro outro falou assim, ele já devia ter tido mais conversas, né, com a empresa tal, com a publisher, mas com a gente ele tava comentando um pouco assim, mas de repente falou, acabou tudo. Então, porque era um sonho e acabou virando um pesadelo, né? Exatamente, bem triste isso, né? Bem triste. Quando você me contou, eu falei, caraca, nem sabia que era possível acontecer esse tipo de coisa, assim, então você tem que tomar muito cuidado com o que você assina. Exatamente. E saber o que você tá fazendo, né? Por isso que a gente fala aqui, não sai fazendo o jogo e tentando soltar tudo, porque não é tão fácil quanto parece. E era um cara já mais experiente ainda, mais experiente que a gente até. Então, mesmo assim, a gente vai errar. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, toma muito cuidado, principalmente se você faz contratos assim, com publishers, com empresas, que pode pesar bem pra você. Mas, agora, pra ajudar vocês nisso, o que a gente pode fazer para ajudar a Unity? Focar numa coisa que a galera não dá muita bola, né? Mas que foi o fatal nesse caso, a falha do orçamento, né? Que a galera, eu tenho uma ideia, vou executar e tal, e não se preocupa com a parte chata, porque é chato. Ficar calculando o orçamento, quanto tempo vai levar isso, tarefas que tem que ser executadas, isso é chato de fazer, vai. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito, porque senão acontece isso. O publisher foi lá e tomou o projeto do cara, ou o cara ia acabar a verba e fechar a empresa e ficar com o jogo incompleto, né? Como acontece muito também. Na maioria dos casos. Então, por falta de orçamento. Não é nem falta de orçamento, é falta de planejar o orçamento. Mas, por exemplo, o cara que tá assistindo a gente, que ele nem tem um orçamento, tá fazendo, vou fazer no meu tempo livre aqui e tal, não vou gastar dinheiro, não vou contratar ninguém, eu vou fazer o jogo inteiro sozinho e tal. O que você pode falar pra ele? Sei lá, daqui 10 anos você me conta se você terminou esse jogo. Acho difícil até, né? Porque... Ou você desistiu... Eu tenho jogos incompletos. Todo mundo, né? Putz, essa ideia é legal, bacana, começa, aí depois você vai trabalhar em outra coisa e sua vida muda, sabe? Não é
vai ficando. Se aquilo é um projeto que não é o seu trabalho do dia a dia, principalmente, você tem que ter uma força de vontade monstruosa. E não só ter essa força, mas manter ela durante muito tempo. E eu acho que assim, isso também é importante, porque mesmo o cara que ele não tem um orçamento, que ele vai colocar o dinheiro no jogo, ele realmente tem um orçamento que ele precisa fazer, que é o horário dele. Porque se eu vou fazer um jogo, pensa, por exemplo, vou fazer no meu horário livre, eu vou calcular que eu vou fazer em 1 ano, vamos supor. E tá tudo certo e tal, em 1 ano eu vou conseguir fazer. Você pensa, se você tá trabalhando, quanto que você ganha por hora? Quantas horas do seu dia você vai dedicar nisso? Você multiplica, faz essas continhas, você tem o orçamento do seu jogo. Aí o que eu acho interessante você pegar e você fazer? Pegar, por exemplo, o meu caso. No meu primeiro emprego lá em 2016, meu primeiro emprego sério que não foi estágio, nada assim, eu ganhava R$3.500 por mês. Esses R$3.500 por mês dava basicamente 40 mil no ano. Então vamos supor que eu fosse gastar o meu tempo trabalhando full time para fazer esse jogo. Seria um jogo de R$40 mil que teria custado basicamente. Não preciso ter tirado isso do meu dinheiro, mas custou em horas trabalhadas minhas, basicamente. Vai onde você ia querer publicar o jogo na Steam, na Apple Store, sei lá, e tenta pesquisar jogos parecidos com o que você queria fazer. E tenta ver se você acha que daria pra fazer aquilo com R$40 mil. Tenta ver se eu conseguiria contratar uma pessoa, ou se eu fosse receber pra fazer um freela, eu conseguiria fazer isso com R$40 mil? Eu faria esse jogo por R$40 mil? Eu conseguiria fazer isso acontecer? E aí você compara com o seu projeto. Porque se você olhar e falar assim, putz, esses jogos aqui que eu acho que custariam R$40 mil estão muito mais baixos que o meu jogo. Na minha ideia vai ficar muito mais legal. Então o seu jogo não vai custar esses R$40 mil. Não vai levar 1 ano pra você fazer. Você provavelmente não vai conseguir fazer sozinho. É algo que tá fora da realidade, não tá casando. Se você fala, não, os jogos aqui que eu tô vendo que seria nessa faixa de preço, são basicamente no estilo, no jeito que eu acho que o meu seria. Então, será que esses jogos deram retorno? Será que esses jogos retornaram mais do que esses R$40 mil? Estou usando 40 mil aqui do exemplo só que eu dei, mas você faz a conta do seu no caso. Então, aí você já tem um orçamento pelo menos. Você já consegue entender o quanto que você pode gastar, o quanto que você pode gastar de tempo ou de dinheiro e ter uma ideia do resultado real que você poderia esperar. Porque não adianta você ter na sua cabeça, não, acho que eu consigo fazer em 6 meses, em 1 ano e vai ser um jogo super legal, qualidade AAA, bababá. Mas por que outras pessoas não estão fazendo isso então, se tem como fazer? Só você consegue fazer isso no mundo? Todo mundo além todos os outros artistas, todos os outros programadores, ninguém vai conseguir fazer isso. Então, dá essa balanceada e veja se a qualidade que você está imaginando bate com a realidade do seu orçamento atual. Porque daí você vai ter uma visão muito mais concreta de como começar esse projeto. Como que esse projeto realmente vai poder ir pra frente depois. Certo, gente? É isso aí. Bom, galera, então se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada aqui, a gente tem mais de 150 vídeos aí no canal. A gente já tá há um bom tempo no ar, então tem muita coisa legal que a gente já fez, que com certeza vai ajudar vocês, né? E vejo vocês então no próximo vídeo. Falou. Valeu. Eita. Opa!